Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucinara Monteiro e hoje eu vim compartilhar com vocês o meu relato, a minha experiência com a primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Lembrando que eu não posso falar em nome do professor Hélio Couto, em nome da ferramenta, eu posso apenas compartilhar com vocês o meu relato, a minha experiência do que aconteceu comigo nessa primeira onda. Quem tiver interesse, não conhece, não sabe quem é Hélio Couto, o que é ressonância harmônica, do que a gente está falando aqui, eu sugiro vocês pesquisarem no Google. O professor Hélio Couto tem uma plataforma de estudos, tem um site, onde é possível você, se caso não tenha, fazer um cadastro, entrar dentro dessa plataforma e saber quem é Hélio Couto, o que é ressonância harmônica. Dentro dessa plataforma tem muitos vídeos de forma gratuita. Então, é isso, né? Ressonância harmônica é uma ferramenta de expansão da consciência, uma ferramenta espiritual. E para você pedir, participar, fazer uso dessa ferramenta, tu tem que passar por todo um processo de estudos dentro dessa plataforma. Você tem que estudar o caminho das palestras 1, 2 e 3, ler um livro chamado Mentes Informadas e após isso responder um questionário dizendo, né, por que você quer fazer a ressonância harmônica, né, solicitar a ressonância e quais são os seus pedidos. Então, eu conheci o professor Hélio Couto há 7 anos atrás. Eu admito para vocês que eu gravei um vídeo mais cedo, mas, gente, coisas inacreditáveis acontecem. Meu telefone ficou com o armazenamento cheio, travou. Esse eu acho que já é o 5º vídeo que que eu ainda persisto tentando gravar para tentar publicar aqui no YouTube, para poder, de uma certa forma, contribuir com outras pessoas, trocar experiências. Então, vamos lá. Como eu disse, eu conheci o professor Hélio Couto há 7 anos atrás. E desde que eu conheci o professor Hélio Couto, gente, a minha vida deu um giro de 360 graus para infinitamente melhor. Eu sempre serei eternamente grata ao professor Hélio Couto. Vocês não têm noção o quanto eu devo a minha vida a esse homem. Então, eu conheço ele há 7 anos atrás, né? Mas eu admito para vocês que eu tinha muito medo da ressonância harmônica. Eu fiz todo o caminho das palestras 1, 2 e 3 várias vezes. E todas as vezes que eu fazia em períodos diferentes durante esses 7 anos, o caminho das palestras sempre era um insight diferente, uma percepção diferente, uma informação que vinha diferente a mais. E eu fiquei 2 anos pensando se eu teria coragem de fazer RH, por conta dos depoimentos que eu vinha aqui no YouTube e todo mundo falava que, nossa, que acontece muita coisa e eu sou casada, então eu também tinha medo de perder meu relacionamento, enfim. E isso de uma certa forma é ruim, né? Porque cada experiência é única. Mas eu fiquei 2 anos pensando. E há uns 2 anos atrás eu pedi a ressonância harmônica, concluí toda a primeira onda, pedi o áudio da segunda e parei na segunda. Aí fiquei uns 2 anos parada, né? 2 anos não, 1 ano parada. E aí nesse 1 ano muita coisa aconteceu comigo. Tive crise existencial, ansiedade, transtorno do pânico, né? Desenvolvi problemas de saúde, queda de cabelo muito grande, meu cabelo ficou muito ralinho, gente, vocês não têm noção. E o meu cabelo é algo, vocês não têm noção, assim, o quanto o cabelo é algo importante, assim, pra mim, né? Eu acho que não só pra mim, mas pra toda mulher, né? Eu sempre cuidei, desde pequititinha, desde criança, muito bem do meu cabelo. E aí eu falei, cara, o que mais que pode acontecer, né? O que mais? E aí até que chegou um momento que eu falei, cara, independente do que aconteça, eu vou voltar pra ressonância harmônica. Eu vou voltar. Eu senti essa necessidade, né? Então, eu não sei se tá certo, mas foi o que eu fiz. Não me arrependo. Eu voltei a escutar. Falei, já que é pra voltar, vou voltar desde o início. Então, eu me comprometi de novo e voltei a escutar o primeiro áudio lá da primeira onda em julho desse ano. Já tinha escutado esse áudio de 90 dias já, mas eu achei que eu deveria começar tudo de novo, gente. E eu escutei esse áudio de novo esse ano.
Quando eu solicitei há 2 anos atrás, que eu interrompi, faltando 3 dias para o meu áudio chegar, importante eu falar isso, né, que me veio antes que eu esqueça, eu tive sonhos durante 3 noites seguidas de que eu tava tendo um aborto espontâneo. E aí, numa noite eu tive esse sonho, aí na noite seguinte eu dormia, era a continuidade desse sonho, na terceira noite eu dormia, era a continuidade desse sonho, sempre abortando, e eu achei isso intrigante, essa é a palavra certa. E aí, no dia seguinte, chegou a minha onda. Quando a onda chegou e eu coloquei pra tocar no volume 0, que nem o professor fala, eu senti uma coisa entrando dentro de mim. Tanto que o meu corpo teve uma reação, assim, fez assim, ó, pra frente, foi muito rápido. Milésimos de segundos, foi muito rápido. E eu nunca esqueci isso, dos sonhos que eu estava abortando, né, que era a continuidade de um sonho, tu parava no sonho, acordava, daí na noite seguinte era a continuidade do mesmo sonho. E aí, gente, na primeira onda que eu fiz há 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano atrás, não lembro exatamente agora, foi horrível, essa é a palavra certa, eu não vou mentir pra vocês, foi horrível, eu tive muitas coisas, mas mais horrível ainda foi ficar parada sem tocar a segunda onda. Isso pra mim foi o pior, foi infinitamente pior. Por isso que eu voltei. Então eu vou relatar pra vocês o que aconteceu neste ano, nos 90 dias pra cá, porque eu iniciei ela em julho, eu anotei. Em agosto eu comecei muito sono, um sono incontrolável. Depois eu anotei, eu tive pânico no dia 5 de agosto. Do nada, eu tava deitada, pronta pra dormir, começou uma dor no peito, uma falta de ar, um choro absoluto, mas... Tá, mas por que tu tá chorando? Não sei. Uma angústia muito grande, gente. E aí eu contei pro meu marido que eu tinha voltado com a ressonância harmônica, ele me ajudou, me abraçou, me acalmou e eu dormi. Depois começaram os sonhos lúcidos. Eu sonhei que, por exemplo, uma pessoa da minha família ia morrer, e 1 semana depois essa pessoa passou muito mal, não desencarnou, mas passou muito mal, e eu pensei, se chega a acontecer alguma coisa com essa pessoa, vai bater o que eu sonhei. E eu lembro que bem no dia que eu sonhei, eu mandei uma mensagem pro meu irmão dizendo, olha, essa noite eu sonhei com isso, isso, isso. Menos de 1 semana depois essa pessoa teve um infarto, passou muito mal, enfim. Uma dor no peito muito forte, que era uma dor muito parecida com a dor que eu fiquei nesse 1 ano sentindo sem fazer ressonância harmônica. É uma dor muito forte, gente, uma dor incontrolável. E nada que tu faça passa essa dor, tu tem que apenas soltar, aceitar. Um choro intenso, e eu não sei por que tava esse choro, só que era um choro que tava trancado dentro de mim. E eu tinha que chorar. E daí imagina, sono, pânico, sonhos, dor no peito e choro intenso. Tudo isso em agosto. Em setembro, começou a virada de chave. Eu me senti mais calma, eu passei a ter uma clareza mental, um foco muito grande, confiança no que eu estava fazendo e sentindo, uma vontade muito grande de estudar e uma intuição muito aguçada das pessoas comigo, da real intenção das pessoas comigo. Então, a pessoa podia falar uma coisa pra mim, mas o comportamento dela falava outro pra mim, e isso ficou muito nítido, graças a Deus, vocês não têm noção. Então, em setembro deu essa virada de chave, eu comecei em julho, tocar a primeira onda de novo, em agosto eu senti tudo isso, o caos real, e em setembro comecei a dar uma desacelerada, passei a ficar mais calma, mais tranquila. O que era desorganizado nesse 1 ano que eu fiquei sem escutar a segunda onda e que eu interrompi abruptamente, eu tinha muita confusão mental, gente. Eu atirava pra tudo que é lado, eu lia sobre tudo. Nossa, muito perdida na vida, vocês não têm noção. E em setembro começou um foco, uma direção. E eu comecei a acompanhar essa direção, sabe? Então isso foi maravilhoso, parece que as peças se encaixaram do quebra-cabeça e por isso que eu passei a ficar mais calma, mais tranquila e ter uma certeza absoluta de que tudo vai dar certo, só tem que confiar. E isso eu acho que deu uma bela de uma baixada na bola nas emoções. Um foco, por exemplo,
se eu vou estudar sobre uma coisa, eu sou estudante de psicologia, atualmente eu estou no 9º semestre, né? Faltou um semestre para minha formatura. Eu mergulhava naquilo. E eu sempre tive dificuldade para ter foco, concentração. Uma confiança, gente, muito grande de que já é real, já deu certo. É só uma questão de tempo, sabe? Então, isso pra mim é o que mais me emociona, mais lindo de tudo. É isso, porque até um ano atrás, e até um mês atrás, agosto ali, eu tava com dores, pânicos, ansiedade, pânicos não, né? Pânico. E a intuição das pessoas comigo é o seguinte: a pessoa chega pra mim e fala uma coisa e tal, mas é como se a máscara das pessoas começassem a cair comigo. E eu consegui me livrar de muitas situações ruins. Eu comecei a botar limite nas pessoas e eu nunca errei por ter feito isso, porque consequentemente depois aparecia alguma coisa pra mim que reafirmava que eu segui o caminho certo e eu escutei a minha intuição, graças a Deus. Em outubro, né, hoje é dia 21, então no início de outubro eu comecei a tocar o áudio da segunda onda, dia 5 de outubro. E aí, gente, começou no início ali de outubro as catarses físicas, catarses, né? Choro, de novo aquele choro lá da primeira onda, mas por que tu tá chorando? Não sei, mas tá vindo um choro, entendeu? Uma angústia, um aperto no peito, é como se algo fosse acontecer e eu não sei o que é que vai acontecer. É só esperar, é só uma questão de tempo que alguma coisa vai acontecer. Começou a vir esses pensamentos na minha cabeça, assim, ó, confia que tu tá sentindo no teu peito porque alguma coisa vai acontecer, sabe? E aí era uma dor no peito, uma coisa ruim, gente. E enjoo, o sono de novo absurdo e a intuição de novo. Então, no dia 14 de outubro, eu sonhei o pior sonho da minha vida. Eu até anotei aqui, ó, pra, né, passar pra vocês. Eu sonhei que eu morri. Então, no dia 14 desse mês, eu sonhei que eu tava no hospital, passando mal. E é uma coisa muito louca, porque eu tava dormindo, sonhando, e no meu próprio sonho eu tava acordada me vendo, o atendimento, as pessoas me atendendo. Então, o médico no hospital tava me atendendo, né, dizendo que os meus batimentos estavam diminuindo, que eu tava partindo, os médicos tentando me reanimar e eu não tava conseguindo. E enquanto eu tava deitada ali naquela maca do hospital, eu só dizia: me ajudem, eu tenho um filho de 7 anos, eu não posso abandonar meu filho, eu não posso deixar meu filho sozinho. E aí, quando eu vi que eu tava partindo, que não tava adiantando, que eu tava morrendo no sonho, eu só pedia perdão pro meu filho. Me perdoa, filho, eu te amo muito, eu nunca pensei que eu ia te abandonar tão pequenininho, que eu ia te deixar sozinho. Perdoa tua mãe, eu não tô tendo controle, eu tô tentando viver, reanimar, mas não tá dando. E aí eu morri. Eu morri e eu acompanhei todo o processo. Desde a maca do hospital até o almoxarifado. Me trocaram de uma maca no hospital, me botaram num plástico, me botaram numa maca de ferro e eu fui até uma gavetinha de um almoxarifado no hospital. E foi horrível, gente. Foi horrível. Eu tive esse sonho, né, de que eu morri no dia 14 de outubro. E eu acompanhei todo o passo a passo do que os médicos falavam, do que as pessoas que estavam levando aquele carrinho de metal, de ferro, com o meu corpo ali, falavam, né? Nossa, tão jovem, tão bonita, sabe? E eu acordei chorando. Eu acordei chorando, gente, foi horrível. Eu falei: meu Deus do céu, gente, meu Deus. E aí eu comecei a botar umas coisas na cabeça. Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que eu tô doente? Será que eu tô com alguma doença e não sei? Será que vai acontecer alguma coisa? Comecei a pensar mais no meu filho, né? E pedir pra Deus de que nada de ruim acontecesse comigo, porque eu não posso deixar ele sozinho aqui. Porque daí começa a vir esses pensamentos intrusivos, né? E eu faço terapia 2 vezes na semana, né? Além de eu ser estudante de psicologia, eu tô no último estágio da graduação, né? Eu faço terapia 2 vezes na semana. Sempre fiz. 7 anos de terapia, praticamente.
E a minha orientação, a minha psicóloga é da orientação psicanalítica. Então eu levei para terapia esse sonho pra gente interpretar esse sonho. E bateu muito com o meu pensamento, com a minha análise do que eu entendi disso. Eu acordei assustada, claro, fui tomar um banho, fiquei reflexiva pensando sobre esse sonho. Só que eu parei e pensei, eu sou ressonante, eu comecei a segunda onda. O que esse sonho quis me dizer? Bom, antes de eu começar a primeira onda, eu tava abortando. Agora eu morri. Então eu acho, gente, eu entendi que eu tava me despedindo de uma antiga Lucinara, de um velho eu, e me abrindo para uma nova Lucinara. Aquela Lucinara, ela tem que morrer, para que essa nova Lucinara mais consciente possa nascer, desabrochar, evoluir. E que eu estava me despedindo de tudo que eu fiz de errado na vida, eu tenha feito para alguém, de crenças, de traumas, de família. E aí, gente, essa foi a minha análise, levei para terapia, bateu mais ou menos com isso, com esse meu pensamento, essa minha intuição. Depois, isso no dia 14, nós estamos no dia 21. Logo depois desse sonho, eu tive um desentendimento familiar. E eu tentei, gente, numa boa, assim, conversar com essa pessoa, orientar, falar, mostrar que essa pessoa estava indo para um caminho errado, que se não mudasse esse pensamento, esses comportamentos, ia ter problema na vida. E não deu, é como se entrasse num ouvido e saísse no outro, e eu também não julgo, eu entendo. Só que como eu venho em busca há 7 anos de evolução, de expansão, eu me comprometo com esse processo, né? Eu interrompi esse processo da ressonância, eu voltei muito firme, muito convicta de que não dava para parar, tem que ir, entendeu? Eu não acho justo isso comigo, porque eu sou fiel a isso, eu sempre estudo, eu me comprometi com o meu propósito, eu procuro diariamente melhorar, evoluir. É claro que eu erro, mas eu olho para isso, eu recalculo a rota e eu procuro seguir o caminho correto, que eu acho correto. Então, eu tive que cortar laços com essa pessoa, porque essa pessoa poderia me trazer problemas sérios para minha vida, para as pessoas da minha volta, para o meu filho, e eu cortei esse laço definitivamente. Foi fácil? Não, foi horrível, mas eu tive que ter esses limites muito bem estabelecidos, muito claro, porque eu não quero problema, não quero confusão para minha vida. Então, eu entendi isso como uma limpeza real, eu tenho que limpar e acho que vai ser bom pro processo dessa pessoa. Então, foi isso. Outra coisa que ficou mais aguçada também foi a intenção das pessoas comigo. Então, as pessoas podem chegar ali pra mim, como eu relatei da primeira onda, e falar uma coisa, mas eu sei que é outra, e depois algo acontece que reafirma isso, de que eu estava certa. Então, eu não julgo, eu nem triste mais eu fico, antes eu ficava triste, agora eu não fico, eu só agradeço. Só agradeço por eu ter essa percepção, por eu ter essa visão e vamos lá, vida que segue. Outra coisa que tá acontecendo até agora na segunda onda é o meu cabelo. Gente, eu tô amando o meu cabelo. O meu cabelo tava muito ralinho, ele tava... Gente, vocês não têm noção, eu fazia um rabo de cavalo, ele ficava assim, ó. Ele ficava mais ou menos assim, ó, muito fininho. Eu fui no médico, fui no ginecologista, fiz uma bateria de exames hormonais, nada acusava, nada. E eu tava perdendo cada vez mais cabelo, então parou a queda de cabelo. Eu sinto que o meu cabelo tá mais bonito, que ele tá mais brilhoso, que ele tá mais sedoso. Eu não faço nenhuma química no cabelo, progressiva nem nada, ele é lisão desse jeito. E outra coisa que eu mudei também do meu cabelo é que antes, quando eu comecei lá atrás, a primeira onda e parei, eu era loira oxigenada, gente, quase loira, com cabelo quase branco. Real. E aí, quando eu comecei a primeira onda, eu comecei uma vontade muito grande de ser natural, e nada contra a procedimentos estéticos, ou quem
gosta e se sente bem com isso. Foi uma vontade minha que veio, que começou a surgir de me amar do jeito que eu sou. Então, eu parei de colocar cílios postiço, eu tirei o alongamento das unhas, eu tirei toda a química do meu cabelo. O loiro foi crescendo, então ficava a raiz gigante aqui, né, preta, porque essa é a cor natural do meu cabelo, até ir saindo loiro. Aí eu ia no cabeleireiro, ele ia cortando e cortando e cortando até sumir todo loiro. E essa é a cor natural do meu cabelo. E eu sinto que é essa, gente, que vai ser essa cor aqui que eu vou ficar, eu tô gostando, eu tô me amando com essa cor. Também agora na segunda onda eu comecei a sentir uma vontade de não consumir industrializados, lactose e glúten. Não sei, gente, eu senti essa vontade porque eu sou intolerante à lactose, eu tenho síndrome do intestino irritável e qualquer coisa que eu como eu fico com aquela barriga de grávida, sabe? Já fui no médico, já fiz tratamento, nada melhora. E eu senti esse chamado mesmo, assim, disso. E aí eu senti que era um chamado e falei, cara, vamos lá, né? Então, tô deixando as coisas rolar, acontecer e tô indo no meu tempo, no meu processo. Outra coisa que eu já sinto também agora na segunda onda é uma confiança muito grande, que eu comentei com vocês da primeira onda. No meu íntimo tem algo que diz assim, já é real, já deu certo, confia, vai, e a gente tá aqui pra te apoiar, porque tu é uma merecedora, tu é uma deusinha do universo, e o universo não erra. Só que é importante também eu falar pra vocês o que eu faço também, né? O que eu passei a fazer diferente desde que eu comecei a primeira onda. Eu faço terapia, que eu acho muito importante. Eu levei para minha psicóloga sobre o que é RH, o que é ressonância, quem é Hélio Couto, que eu ia começar essa ferramenta espiritual. A gente sabe que no processo terapêutico não pode ter por parte do psicólogo nenhuma opinião, nenhum julgamento, nenhuma crítica, né? Ali é o meu processo, eu só levei para minha psicóloga. Se ela pensa, se ela gosta, não gosta, nunca deixou transparecer isso, mas eu falei, porque eu achava importante falar para ela. Eu não sei se eu relatei aqui nesse vídeo, porque esse já é o quarto, quinto vídeo que eu tô gravando, porque nos outros aconteceu alguma coisa e nesse aqui até agora não aconteceu nada, tá fluindo. Mas eu fiz acompanhamento psiquiátrico por mais de um ano, tomei antidepressivo por mais de um ano por conta das crises de ansiedade, ataque de pânico, dores físicas que eu sentia no peito. E eu parei com remédio, com um psiquiatra, eu pedi só para ele me acompanhar a cada 2, 3 meses, até ter certeza de que eu não vou mais precisar ficar sem o remédio, embora eu já esteja muitos meses, quase um ano sem remédio, mas deixei ele me acompanhar e aí qualquer coisa a gente se encontra a cada 5 meses, a cada um ano, e foi isso. Mas o que eu fiz também, né, gente? Eu pensei assim, eu tenho a minha psicóloga assim há quase 7 anos, mas eu tenho também muito conhecimento da psicologia, né? Eu tô me formando, eu já passei pelo estágio clínico, então eu pensei, se eu fosse minha terapeuta, o que eu faria para acessar essas dores no peito que eu sinto, o pânico, a ansiedade, que eu sempre entendi que isso é da ressonância, gente. Eu sempre entendi, tá? O que a Lucinara terapeuta falaria para Lucinara paciente? Mais ou menos isso. O que eu iria sugerir para um paciente meu? Que isso é uma energia condensada dentro da gente, tá entrando uma onda de informação que tá te sacudindo, te chacoalhando, pedindo movimento. Energia é movimento. E o nosso corpo precisa de movimento. Então, o que eu faria? Ou eu faria uma arte marcial, ou eu faria uma corrida, né? Começaria a praticar corrida, aula de dança. E aí, o que eu fiz? Eu me matriculei na academia e, sem noção nenhuma, consciência nenhuma, eu comecei a fazer cardio sozinha. Então, eu comecei a usar esteira, escada, bicicleta, enquanto eu tava na academia, sempre escutando Hélio Couto pelo Spotify. E sempre estudando, gente, sempre escutando alguma coisa, sabe? Então eu pensei, né, que essa energia, essas dores
precisava achar uma via de escape saudável. Ela não estava saudável porque eu também não estava fazendo por onde, eu não estava meditando, praticando Ho'oponopono, tudo bem que eu aceitei o processo, mas eu tenho que fazer alguma coisa também. Então eu fui pra academia e desde que eu comecei a academia, gente, essas dores melhoraram muito. Muito, muito, muito mesmo. Vocês não têm noção o quanto foi bom ter ido pra academia. E aí eu pedi ajuda para um professor e ele montou um treino de musculação pra mim. Então agora eu comecei musculação. Gosto de academia? Não, detesto. Tenho vontade de ir pra academia? Não, vou na força do ódio. Eu nem penso, só coloco os tênis e vou. E sempre que eu vou pra academia, eu tô lá escutando Hélio Couto pelo Spotify ou escutando algum audiobook de algum livro, de Milagre da Manhã, Poder dos Hábitos Atômicos, ou algum livro do Napoleão Hill. Eu sempre tento usar o tempo da melhor forma possível, né? Na musculação eu não tava conseguindo escutar nada porque eu tinha que estar concentrada nos movimentos que eu tava fazendo. Mas depois que eu estiver bem condicionada com a academia, daí eu volto para escutar alguma coisa, ou aproveitar aquele tempo para adquirir algum conhecimento, né? Outra coisa também, ontem, né, eu fui para uma casa espírita que foi indicação de uma colega minha e eu frequento essa casa espírita de forma online, digamos assim, há uns 3 meses. Eu moro numa região central aqui em Porto Alegre e essa casa espírita é na Zona Sul. É uma casa espírita universalista, né? E eu gostei desde os encontros online pelo Meet, sempre me fez bem, tem uma meditação guiada, e a meditação guiada sempre me fez muito bem. E eu falei, um dia eu vou conhecer essa casa espírita. Então ontem eu fui conhecer essa casa espírita e antes de ir embora eles aplicaram reiki em mim. E eu senti a minha cabeça muito tonta quando ela tava aplicando reiki, tava tudo rodando assim, e também senti uma dor muito forte na garganta. E aí hoje, quando eu acordei, eu tive muito enjoo, diarreia e vômito. Então aqui, ó, tô com a aguinha fluidificada da casa espírita. Entendi também tudo isso com uma energia grande que tá chegando e uma limpeza. Então, é isso, gente. Esse é o meu relato da primeira onda, de todo esse processo que eu comecei lá atrás, parei. O que aconteceu nesse tempo que eu parei, que foi horrível, não sei se tá certo, não se espelhem em mim, né? Porque eu já falo pra vocês que o período ali de 1 ano que eu interrompi a segunda onda não foi legal, não foi fácil, sabe? Mas também foi necessário, gente, porque aconteceu tanta coisa ruim física comigo, que foi interessante acontecer, porque daí eu voltei convicta desse processo que eu não ia desistir. E aconteça o que acontecer, eu tô firme nesse propósito. Todo dia eu coloco o meu áudio pra tocar no volume 0 de manhã. É isso, espero que vocês gostem, né, desse vídeo, que esse vídeo contribui de uma certa forma para outras pessoas, para outros ressonantes. Se vocês quiserem, tiverem interesse, deixe o comentário de vocês aqui se também aconteceu alguma coisa parecida com vocês nesse processo da ressonância harmônica. Eu vou gravar outros vídeos aqui para essa página, que agora vai ser um canal, contando como eu conheci o Hélio Couto, o que eu fiz nesses 7 anos de busca de expansão de consciência, por que eu decidi começar a ressonância harmônica, e relatar para vocês tudo de melhor que aconteceu na minha vida. Eu preciso contar quem eu era antes e como está a minha vida agora para vocês entenderem. E outra coisa que eu fiz também, que eu esqueci de mencionar, é os pedidos. Na primeira e na segunda onda, os pedidos foram muito parecidos, né? Eu pedi o arquétipo do cavalo. Eu amo cavalo, inclusive eu tenho um quadro. Inclusive, é que apareceu bateria fraca no meu telefone. Inclusive, eu tenho na entrada da minha casa uma imagem de um cavalo lindo. Eu acho que o cavalo é meu animal de poder, porque eu tenho uma ligação muito grande com ele. E eu pedi o arquétipo do cavalo, porque o cavalo é um arquétipo veloz. Desde o tempo antigo, ele é usado pela sua inteligência, pela sua confiança, pela sua velocidade. E eu acho que é por isso que eu tive essas crises de ansiedade, ataque do pânico, os batimentos cardíacos cada vez mais rápido, por conta do cavalo, por conta do arquétipo.
Até quando eu comecei a academia, eu comecei pelo funcional. Lembra que eu comentei aqui com vocês que eu comecei fazendo escada, esteira, eu fazia 1 hora, gente. E aí sempre foi o arquétipo agindo. E não me arrependo de ter pego o arquétipo do cavalo, só que é importante a gente também entender que às vezes a gente faz os pedidos, faz errado. Não sei se eu fiz errado, mas eu tô indo, tá fluindo, e eu não me arrependo de ter perdido o cavalo e vou seguir pedindo ele, porque é um ótimo arquétipo. Outra coisa que aconteceu que eu só percebi agora é que eu ativei o arquétipo da Cleópatra. Eu amo a Cleópatra, vocês não têm noção o quanto eu sou fã dela. E eu era loira, né? Loira platinada. E por isso, eu acho que o arquétipo também entrou, porque eu comecei a querer ter a cor natural do meu cabelo e eu já cheguei a ter o cabelo assim, ó, bem curtinho. E aí depois eu entendi que... quando eu entendi que era Cleópatra, porque uma pessoa próxima a mim, do meu serviço, falou que eu tava a cara da Cleópatra. E aí quando ela falou, eu, bingo, a Cleópatra. Por isso, daí veio todo o insight do cabelo loiro pro cabelo preto, que foi indo curtinho, agora ele tá comprido. Inclusive, meu plano de fundo do meu telefone é uma coruja, a Cleópatra e a chave mestra. Que a chave mestra, ela serve para abrir todos os caminhos que estão travados na vida. A coruja tem um olhar de águia, 360, focada, mãe coruja. A Cleópatra é poder, né? Poder, age estrategicamente. E o cavalo pela sua velocidade, sua inteligência, liderança. Então, se vocês forem perceber todos esses pedidos aqui, gente, o foco através da coruja, a confiança através do cavalo e da Cleópatra, os estudos, que eu tive muita vontade de estudar, foi a coruja, a intuição, a coruja. A coruja é um animal extremamente intuitivo, ainda mais como mãe coruja. A calma, né? Eu acho que vem da coruja também. A briga familiar, essa questão de... Eu não tenho paciência pra... Com todo respeito, com o processo de cada um, mas eu não quero problema pra minha vida, eu não tenho paciência pra mimimi, porque eu faço. Eu vou lá, eu faço, eu acabo agindo. Se tem alguma coisa na minha vida que vai me trazer algum problema, eu já corto. Eu senti isso mais aguçado dentro de mim, principalmente na segunda onda. Eu não tenho paciência gente, para pessoas que não querem evoluir, que não querem mudar, que tu fala, não escuta e arruma problema e acaba te levando junto. Então eu tô fora, sem paciência. Eu senti isso na segunda onda, assim, que eu tô sem paciência. E não me arrependo de estar assim. Eu acho que isso um pouco também veio da Cleópatra, porque a Cleópatra, o que ela fazia antigamente, né, quando acontecia qualquer pessoa que poderia trazer algum problema para ela, tirar ela do poder, do território, ela tirava essa vida da vida dela, né? Então eu sinto também muito isso da Cleópatra. O cabelo, como eu já falei, a alimentação, a confiança, a intenção das pessoas ficou mais clara. Eu acho que isso vem também do cavalo e da coruja. Então, assim, para vocês verem que tudo é perfeito, o universo é perfeito, todo é perfeito. E outra coisa que eu fiz, eu mudei a polaridade daquela ressonância que eu fiz há 1 ano atrás e da ressonância que eu voltei agora 1 ano após, é que eu sempre via depoimentos de pessoas muito ruins referente à ressonância harmônica. Eu acho que isso de uma certa forma me afetou. E eu falei assim, não, né? Eu vou mudar a polaridade da ressonância. Eu vou ver a ressonância como minha amiga. Então, antes de eu voltar a tocar o primeiro áudio da primeira onda, eu comecei a falar pra mim mesma que a ressonância harmônica era boa, que ela era minha amiga, que ela estava aqui para acrescentar na minha vida, para trazer coisas boas, que qualquer mudança que fosse vir era necessária para eu poder subir de nível na vida, para eu poder me conectar com as coisas que eu quero para minha vida, para o meu futuro, para minha carreira profissional, e que eu visse ela como amiga. Então, sempre, nos primeiros dias que tocou o áudio da primeira onda, cada vez que eu sentia isso que eu comentei aqui com vocês, sono, pânico, sonho, dor no peito, choro intenso, aquela crise existencial, eu fazia o Ho'oponopono. Eu pegava o meu japamala e fazia para ressonância harmônica. Ressonância harmônica abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Também já fiz onda abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grata, eu abençoei. E desde que eu comecei a fazer isso, eu sinto que as coisas melhoraram. Então, gente, é fácil? Não, não é fácil, é difícil sim.
mas eu acho que a gente também tem que procurar mudar a polaridade, sabe? É importante, já que a gente acredita em energia, átomos, elétrons, nêutrons, prótons, a mecânica do universo, é importante a gente também se conectar com energias, com frequências maiores. E foi isso que eu procurei fazer. Eu procurei ir para academia, para o corpo estar em movimento, né? E consequentemente isso vai ser bom para minha saúde física e mental. E a maneira como eu enxergo a ressonância. Eu enxergo a ressonância hoje como a minha amiga, uma amiga que veio me visitar para me fazer evoluir, melhorar, subir de degrau, de nível na vida. E isso me ajudou bastante. Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu achei necessário, eu gosto de detalhar exatamente tudo o que aconteceu, porque isso pode estar acontecendo contigo também, né? Talvez o que eu fiz possa te ajudar, o Ho'oponopono, mudar a polaridade de pensamento. Como eu sou da área da psicologia, eu também apliquei algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental em mim, né? De, por exemplo, o que acontece, o que eu penso e como eu reajo. Então, por exemplo, aconteceu de eu sentir pânico. E o que eu pensei quando eu senti o pânico? E como eu reagi? E desde que eu comecei a aplicar isso, as coisas começaram a melhorar bastante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse, quiser me seguir, acompanhar aqui essa página que vai virar um canal, porque eu vou fazer outros vídeos, vou postar aqui contando a minha história, quem eu sou, como eu conheci o Hélio Couto. Eu acho que vai ser legal, vai ser interessante, vai ser inspirador para vocês. E espero que vocês não desistam desse processo, que tudo de melhor aconteça na vida de vocês. E que vocês possam ter certeza que essa limpeza é necessária para que coisas boas, coisas novas possam se conectar e chegar até nós, tá bom? Um beijo, um abraço em cada um de vocês e depois, se vocês quiserem compartilhar, comentar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, sugestões, a experiência de vocês, eu vou ficar, nossa, muito feliz, imensamente grata, porque eu acho que nós, ressonantes, somos uma comunidade e eu acho que a gente tem que trocar ideias, a gente tem que se unir, a gente tem que motivar um outro, pegar na mãozinha do outro e dizer vamos lá, vamos junto, vai dar certo, passar por essa onda de mãos dadas para que um possa ajudar o outro, tá bom? Beijão!